Hello everybody! Hoje nós vamos para a nossa segunda aula do assunto que a gente tem trabalhado, que é o Simple Present Tense. E vamos trabalhar mais uma aula falando sobre interrogativa com a terceira pessoa, que é o he, o she e it, e sempre usando uma partícula que nos dá a interrogativa e também nos dá a negativa de sentenças nesse tempo, tá ok? Na aula passada, nós já tivemos um exemplo e a gente prometeu que seríamos, mais uma vez, presentes em uma aula a mais para que você possa entender melhor este assunto e também como responder as perguntas no Simple Present Tense com o uso da partícula das. Como a gente viu na aula passada, tá aqui a partícula das e ela só pode ser usada quando eu vou interrogar e o sujeito é he, she ou it, ok? Então nós vamos primeiro para uma sentença afirmativa e desta sentença eu vou criar as sentenças interrogativas e da interrogativa nós vamos ter duas respostas afirmativas, uma longa e uma curta, e duas respostas negativas, uma longa e uma curta, para que a gente possa entender melhor o interrogativo nas sentenças no Simple Present Tense. Então, nós temos aqui a afirmativa. John studies in my school. Eu entendi o quê? Que o verbo aqui, a sentença ela é afirmativa. Se ela é afirmativa e o sujeito é John, ele é he. E se o sujeito é John, o verbo na afirmativa, ele vai sofrer uma mudança no seu final. Por quê? Porque ele é um verbo terminado em consoante mais y. E quando o verbo termina em consoante mais y, no Simple Present Tense, e o sujeito é he, she ou it, este verbo vai perder o y e vai ganhar o quê? IES. Então está sendo feita aqui uma afirmativa. John studies in my school. John estuda na minha escola. Partindo desta afirmativa, eu agora vou perguntar se John estuda na minha escola. Como eu faço essa pergunta? A primeira palavra que vai aparecer na sentença é o das. E daí eu tenho o sujeito e vamos prestar muita atenção em uma mudança que aconteceu. Na afirmativa, o verbo recebeu IES porque ele termina em consoante mais y. Quando eu interrogo, o das, aqui, ele faz com que o verbo volte à sua forma infinitiva sem o to, ou sua forma no presente normal, e o resto da sentença não muda. Então, does John study in my school? John estuda na minha escola. E eu vou ter 4 situações. Eu posso responder 2 sentenças na afirmativa e posso responder 2 sentenças na negativa, sabendo que eu vou ter, uma possibilidade de repetir o verbo study ou de repetir somente a partícula das. Vamos lá. Então, 2 afirmativas sobre a pergunta. Yes, he studies. Sim, ele estuda. Se eu quisesse uma resposta mais longa ainda, eu poderia colocar Yes, he studies in my school, que seria uma resposta longa, bem completa. Mas eu posso simplesmente responder só assim, ó. Yes, he does. Sim, ele estuda. Esse does aqui substitui o verbo study. E eu tenho 2 possibilidades negativas. Vamos lá? A primeira, no, he doesn't study. Não, ele
não estuda. Veja que eu tenho aqui mais uma vez o verbo. Quando eu nego, ele também não pode mais ter essa terminação IES, ele tem que voltar para a sua forma infinitiva sem o to. Ele só pode ter o IES quando é afirmando e quando o sujeito é he, she ou it. E a última possibilidade de responder, no, he doesn't. Não, ele não estuda. Não, ele não estuda. Esse doesn't substitui o doesn't study. Ok? Esta é nossa última aula sobre interrogativas com o auxiliar do e das. Nós temos 3 vídeos para lhe deixar bem orientado. Tá ok? Um abraço. See you next class.